Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, se sintam em casa, seres humanos, seres cristalinos, seres animais, seres, a gente vai falar de seres, e especificamente hoje os seres de cristal. Eu sou Lígia Zottini, estou aqui com Gabi Maciel, no nosso último episódio da temporada, né, amiga? Sim, último episódio. Nada mais justo do que falar sobre os cristais, né, amiga? É, justíssimo! É um cristal não, é um episódio da Gabi, né? É o grande cristalização de quem ela é. Mas eu começo exatamente por conta dessa dança bonita aqui hoje, que pertence a ela. A gente falou bastante da história dos cristais, de Atlântida e de tudo aquilo que a gente historicamente resgatou da literatura e das literaturas que compuseram essa temporada, mas que agora vai vir todas as literaturas e a verdade do que a gente sente, vive, entende, de que cristais são de fato, né? Sim. A gente tocou ali no final sobre uma série que está nos inspirando, enfim, ainda a série, pelo que eu entendo, ela vai dar uma borda, mas não é uma borda hiper profunda, mas ela dá uma borda mais azeitada e ajustada na visão, né? Que é a tal da renascença cristalina. A gente, nesses últimos décadas, vem cuidando e falando e trabalhando com cristais de uma forma diferente, né? Do que foi no passado. Mas principalmente um acelerado dessa última década, né, Gabi? Eu falo que a minha convivência contigo, o aprendizado, todo o seu resgate de muitas vidas e linhas do tempo. Eu não sei, antes de você, eu vou contar uma experiência específica com cristal para mim, quando começou o meu expandir consciente lá em 2015, 16, 17. Eu ia nas lojas de cristais que tem aqui, eu moro em São Paulo, nas famosas, né, que tem por aqui. Mas depois de você realmente começar a ativar essa sua missão de vida, menina, chega na sua mão cristais que a gente nem sabia da existência deles. Como é isso? Eu falo que é difícil até para mim ouvir, sabe, essas definições, porque os cristais, eles permeiam minha vida desde a infância, né? Não sei se talvez por eu ser mineira, em Minas a gente encontrava cristais sendo vendidos até na banca de jornal. Sim, sim, você tem uma Inclusive, história ótima, né? eu falo que a minha primeira mesada foi ir na banca de jornal e comprar cristais. Maravilhoso. E... Mas óbvio, né? Acho que a gente relata hoje aqui de vários contextos desse nosso grande despertar, né? De reconexão, eu diria. Para mim, os cristais, eles viraram essa chave lá em 2010, 2011, para mim, no sentido de que tinha algo muito além, né? E, obviamente, permeando muito essa minha reconexão espiritual, de abrir realmente esses canais, de trazer o universo cristalino de um lugar não padronizado, e nada contra. Eu acredito que a padronização, muitas vezes, é importante para dar borda e forma para consciências que têm dificuldade de se conectar com o seu sentir. Sim, Né? perfeito. Então, né, fala, a ametista é boa para meditar, sabe essas coisas? Sim. E o cristal do signo tal É uma borda muito é uma primeira borda muito camada, primeira né? camada. Óbvio, lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu fiquei, nossa, mas como que pode a gente definir? Mas hoje, com muito mais compaixão e amorosidade, eu olho para isso e eu entendo, principalmente que eu estou num estudo aí de entender essas questões dos limites, das bordas, eu acho que é necessário, muitas vezes, para principalmente quem não quer se aprofundar e quer só se conectar nessa primeira camada, né? E fazendo gancho com essa sua fala, quando você disse desses cristais diferentes, quando passam pela minha curadoria, eu diria que são as novas consciências. Não tão novas, mas que para muitos é nova. E principalmente nova para seres que estão estudando os cristais, que eu diria, eu andaria algumas décadas ainda para trás, que começou um grande boom cristalino lá na década de 70. Tá. Então, na década de 70, a gente teve uma grande abertura de portal físico, literalmente, pós-guerras aí, né? Em que as pessoas começaram num processo, principalmente lá nos Estados Unidos, desse New Age, né? A se conectarem com o sutil, em Sedona, né? Em Monte Shasta. Num outro portal que eu me conectei muito recentemente, que existe um portal
etérico que eles correlacionam lá na Carolina do Norte, em Asheville, que fecha uma grande tríade de portal energético junto com Sedona e Monte Shasta, que é um grande berço de extração de cristais, que hoje a Carolina do Norte é o maior país, é o maior estado americano que extrai cristais nos Estados Unidos. Então, assim, a gente já vem em algumas oitavas desde a década de 70, desvelando cristais que naquela época, né, 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás, não se tinham acesso. E para mim, já trazendo uma primeira correlação para esse episódio, nós não estávamos preparados para acessar campos conscienciais cristalinos há 40, 50 anos atrás, como nós estamos hoje. Perfeito. E dando um passo para um futuro, que é o que muitas das referências que a gente vai compartilhar com vocês nas redes, que não coube trazer tudo nos nossos episódios, é o que a Aurélia diz, e outras referências como Robert Simons também, que é uma referência que eu vou deixar para vocês aí nas nossas redes, em que no futuro a gente não vai precisar, porque diante da nossa expansão de consciência, não precisaremos mais extrair os cristais da Terra para se conectar à consciência deles, porque a nossa consciência já vai estar interligada com a malha cristalina planetária. Exato. Eles vivem em casas de cristais porque eles manifestam aquele material. Exato. Né? Não porque eles extraem da natureza. Então, por isso que a gente está recebendo cristais e que talvez, dentro da minha curadoria, porque eu estou estudando isso hoje, venham cristais diferentes dos habituais que a gente encontra muito diferente, gente. No mercado, né? Então... Eles são lindíssimos. Então, assim, já adentrando nesse universo, e se o nosso amigo já quiser colocar a nossa primeira imagem, eu não tinha como, tá, gente? Trazer todo o meu acervo pro podcast. Ela já mora numa casa de cristal, então, gente. Eu registrei algumas fotos, até porque mesmo os que eu trouxe aqui, vai ser difícil vocês conseguirem visualizar algumas coisas que eu quero trazer. Isso aqui não é um curso de cristais, não é né? Enfim, a gente vai trazer uma elucidação de consciências que a gente vem acessando nessas últimas décadas. E fazendo gancho já com o episódio passado, eu falo que a gente... Para mim, acho que para nós, né, amigo? Posso falar em nome de nós duas? É uma outra frequência do episódio passado, né? Porque no episódio passado a gente estava falando de momentos e marcos da nossa história de ruptura. E eu sinto que esse episódio, para a gente fechar, vai ser uma liga cristalina, né? E o Kino Gaia, quem já está passando para vocês, não sei se a gente mencionou no episódio passado, o Gaia lançou uma série sobre cristais, sim, né? E, óbvio, nessa primeira camada, eles trazem várias referências metafísicas, científicas, né, holísticas, de como eles sentem e estudam os cristais. E esse que a gente colocou aqui agora elucida bem um campo consciencial que são cristais lemurianos. E quando a Ali falou assim, amiga, leva umas fotos para as pessoas entenderem o que são cristais lemurianos. Bem, lá na década de 70, quando começaram a estudar as grandes civilizações, eles receberam, e vamos lá, tá? São informações metafísicas, são acessos através de canalizações. Não tem, por mais que a gente encontre em hieroglifos, né, lá no Egito, seres segurando pedras e etc., mas a gente não tem uma comprovação do que a ciência chama de comprovação científica sobre a classificação, porque um geólogo não vai te falar que é um cristal lemuriano, porque ele não entende o que é Lemúria, né? Porque não faz parte da expertise de estudo deles. Mas, pra gente, os cristais lemurianos foram classificados lá na década de 70 como cristais de quartzo que tem códigos, como se fossem códigos de barra nas suas laterais, tá? Esse que eu tô, inclusive, na minha mão, eu fiz questão de trazer, que são que eles falam o legítimo cristal lemuriano. Por quê? Quando esses americanos, esse grupo, né, de estudiosos vieram para o Brasil, porque o Brasil foi o berço em que se encontraram os primeiros cristais lemurianos, como esse que está na minha mão, e alguns estudiosos aqui do Brasil, que é o que eles chamam de cristais legítimos lemurianos, que vêm da Serra do Cabral,
ali próximo a Diamantina, no norte de Minas. E por que legítimos? Porque são os cristais que saem assim da terra, não é lapidado, tá? Esses códigos, esses frisos na lateral, são chaves de ativações e que foram encontrados primeiramente na Serra do Cabral. Que hoje, inclusive, na Serra do Cabral nem se tira cristais, né? Desse lugar mais. Se tira do entorno. E aí, por que cristal lemuriano? Nos estudos de canalização dessas formações, eles acreditam que quando Lemúria e os sacerdotes, as sacerdotisas lemurianas receberam informação de que o sistema lemuriano iria colapsar, eles foram ancorando a energia lemuriana nos 4 cantos do planeta. Uhum. E nesse movimento de ancorar nos 4 cantos do planeta, eles usavam a tecnologia lemuriana cristalina para deixar registros para que no momento em que a humanidade elevasse a sua consciência até um nível em que a gente conseguisse expandir, se conectar com essa grande tecnologia, não da forma como a gente contou no episódio passado, muitas oitavas acima, para que a gente pudesse acessar as nossas informações. Por quê? Porque acredita-se, né, dentro de quem estuda nessa linha mais metafísica, que no nosso futuro, a gente não vai mais precisar escrever, deixar registrado, porque o cristal vai ser o nosso próprio HD. O cristal vai ser a nossa própria DNA de registros acásticos, né? Não que ele já não seja, ele dentro da nossa estrutura cristal líquido, que é o nosso DNA, como no Gaia eles mencionam, né? Eles falam muito sobre isso. Mas a gente não vai precisar desse lugar mais, porque o cristal já vai ser, porque ele já é. Então, o que falta, aí você pode falar, tá, mas se você já está falando que ele já é, e a gente está projetando algo que vai ser, o que vai mudar? É a nossa consciência. Sim. A nossa eu acho que aí foi isso. O grande guardar dos lemurianos, né? Menos sobre, como é que... Eu vou guardar aqui meio que como vai a linha Atlantis, né? Vou guardar aqui a sabedoria, o povo. Não, cara, eu vou guardar a consciência que nós temos e que vocês já são em algum lugar, só que a queda para onde vocês vão, porque a gente já sabe que vocês vão cair enquanto sociedade, a grande queda que a gente já falou em vários episódios é a da consciência, a gente cristalizou ela para que em algum momento, à medida que vocês forem chegando próximos dessas consciências desejáveis para fazer os unlockings, né, os refletires, os ativares, os amplificares, vocês consigam receber um cristal. E é por isso que a relação do cristal... Mesmo quem não tem zero, que não sente nada, sente um maravilhamento, né? Não só pela beleza, né? Mas eu acho que tem um lugar que a pessoa... Outras coisas são bonitas e não são de maravilhamento, da ordem do estou maravilhado, né? Ela é bonita e tem algo nela que é sagrado. Exato. Que a gente não sabe direito o que é. Aí, na história toda, vai e tem alguém que, né, algumas pessoas vendem de forma, eu brinco assim, parece que tá vendendo tomate, né? Aí, o que acontece com a consciência, ela desliga, gente. Quando você vai na banquinha, tá parecendo tomate, cristal que parece tomate, Exato. Só virou a capa ali, né? Só tá a capinha dele. E aí até curioso, porque quando, por exemplo, nesse doc no Gaia, dos cristais, né? Eles trazem um assunto que é bem polêmico, inclusive, bem no primeiro episódio. Posso só corrigir, porque depois alguém vai me falar do tomate, né? Eu gostaria que as pessoas vendessem tomate como vendem cristais corretamente. Porque eu amo tomate, é o alimento favorito da minha filha. Adoraria que fosse na mesma linha das formas corretas de se comercializar e de se nutrir dos cristais. Sim. Pronto. E aí... Ajustada a fala. Falando sobre um gancho que, nessa nossa partilha aqui inicial, me lembrou muito ali no Gaia, eles trazem um assunto polêmico, já no primeiro episódio, sobre os cristais sintéticos. Sim. Já tivemos a oportunidade de chegar perto de alguns, né, famosos. Aí. E aí, enfim, o grande produtor, China, né, e que eu deixo aqui, para mim é um parênteses, tá? É bem do parênteses, mas eu acho importante a gente sinalizar, porque pode ser que vocês já encontrem, isso tá ficando muito comum, cristais sintéticos. E que, assim, visualmente é idêntico, mas na hora que você pega... falta algo. Falta tudo. Não vibra, porque o cristal, ele tem piezoeletricidade. Ele vibra, né? Ele não tá aqui, tipo, chacoalhando, mas ele tem a vibração dele aqui.
E aí, o parênteses que eu quero deixar é o porquê, né? E aí, no episódio, ele fala, é porque a gente consegue replicar com uma estrutura perfeita, ou até mais perfeito. Tem uma fala de uma moça lá que eu falei, mais perfeito do que a própria natureza. Eu falei, aí você para e fica, mas mais perfeito, né? Praticamente acho que atomicamente falando, atomicamente falando. E aí a questão da perfeição vem de uma questão que a gente está brincando ali de ser Deus, né? Do sentido de querer replicar algo natural. Mas com qual finalidade? E aí eu quero deixar essa reflexão que isso está muito intrínseco numa mensagem, acho que primária dos cristais. Qual é a intenção da conexão? Porque se você quer se conectar, que é o que a Ali trouxe no primeiro momento, de quando você se conecta com o cristal e ele traz uma mensagem, né? Você sente o cristal, e quando você está numa frequência tão distorcida que você quer colocar a sua vontade e o seu poder sobre ele, e que ele se desliga, não é que ele se desliga, ele nunca mais vai voltar a ser cristal, não é isso. A gente está falando de consciência, de campo consciencial. Então, se o seu campo consciencial não consegue acessar aqui, porque a gente está vibrando na questão de querer controlar, sintetizar ele, a gente simplesmente não acessa ele, ponto. Ele só é uma pedra. Ele é um adorno, assim. Adorno. Eu falei sobre os cristais que são comercializados de qualquer forma, né? Joga de qualquer jeito, enfim. Mas pode ser outro nível, assim. Quando a gente vê, realmente ele é feito por adorno. Você vai a lugares que são super, sei lá, feiras de decoração. Super ripados, né? Super lugares, assim. Em São Paulo tem vários lugares aqui que agora a moda é você entrar, ser tudo cristal, né? A mesa de cristal, o lavabo de cristal. É a mesma coisa, você entra no lavabo de... Ele é lindo, ele é adorno lindo, ele é decoração linda. Não tem consciência ali, né? São raras as vezes que a consciência é mantida quando ela tá em formato... O cristal está em formato de mesa, por exemplo, né? Exato. Até porque, se a gente parar para pensar, a intenção pela qual aquilo foi manifestado ali é o que define a frequência que ele vai vibrar. Que é a premissa de tudo. Então, que é a premissa, inclusive, do que a gente acredita que tenha acontecido as quedas. Porque não foi o cristal que destruiu. Qual era a intenção e a frequência que ele estava sendo manipulado para? É o que vai determinar a consequência daquilo, né? Então, quando a gente vai por esse viés, e o viés de que os cristais vêm sendo utilizados aí há milênios, o que vai determinar o que nós estamos recebendo disso é como a gente se conecta. Se as grandes civilizações usavam, por exemplo, a jade como uma pedra sagrada, a Mesoamérica usava, os chineses usam até hoje, né? Há mais de 5.000 anos de história você vai ter seres e consciências lapidadas em jade, e que hoje, por exemplo, eleva o preço da jade, né? Lá nas alturas. Então, a gente vai remontar aí ao longo da história os usos dos cristais para os mais diversos fins, né? E o que cabe, o que a gente quis trazer aqui agora, nesse último episódio, é justamente as nossas memórias originárias, as nossas memórias primárias, mas para que a gente consiga acessar desse lugar, a gente tem que passar por essas pontes, que por isso mesmo que a gente trouxe no episódio passado, cruzar a ponte da queda de Atlântida para a Lemúria, entender como os lemurianos se sintonizavam e trabalhavam e operavam com os cristais, que é um pouco do que a gente quer trazer aqui, que é o nosso sentir, né, amiga? Qual que é o nosso sentir nessa montagem da nossa coleção pessoal, do trabalho que eu hoje trago no offline com o uso dos cristais? Por quê? Porque os cristais, eles vêm com uma grande ferramenta, e isso eles começam a elucidar no Gaia, de ressintonização da nossa estrutura cristalina, entendendo que nos nossos ossos tem estrutura cristalina, no nosso coração, no nosso cérebro a gente tem cristais físicos de apatita ali em volta da pineal. E aí você vai falar, tá, mas como é que um cristal fora consegue falar comigo dentro, né? Simples, porque ele carrega uma consciência, uma memória através de uma estrutura molecular perfeita. E que não necessariamente a minha estrutura, a sua estrutura interna está em harmonia. Ela pode estar disforme, ela pode estar distorcida por N razões que não vamos aprofundar aqui, porque isso aqui não é uma sessão de terapia. Mas
Quando eu aproximo um ser, uma consciência que está alinhada e genuína, próxima a mim, eu estou criando um campo frequencional em que essa estrutura começa a falar com a mesma estrutura que existe dentro de mim e elas entram em ressonância. A matriz original, A matriz né? original. E era isso que os lemurianos, lá atrás, antes da gente existir como matéria, faziam. Então, eles achavam no planeta, identificavam as estruturas cristalinas, registravam, literalmente, que é o caderninho do lemuriano, ele registrava e ele entendia como que uma estrutura cristalina do quartzo poderia operar numa estrutura física humana. Então, dentro dessa dança, dessa conversa, dessa grande pesquisa em loco, começou-se a montar essa estrutura cristalina que vos fala. Porque a gente a primeira afirmação é você é feito de carbono, né? Basicamente, capa de carbono. Na verdade, você é feito de cristal. Exato, porque dentro a estrutura do carbono é uma estrutura cristalina. O Greg Braden traz isso no primeiro episódio. Então, quando a gente rompe essa barreira da matéria pela matéria e adentra nesse universo da matéria como uma estrutura cristalina, aí é a hora que é o que a gente fala lá no episódio 0. Aonde a ciência e a espiritualidade... Ela vai dançando. E a validação que muitas vezes, como a gente trouxe no episódio passado, de uma lapidação de um crânio, que até hoje não sabemos como aquilo se materializou no planeta, a gente traz também para o lado de cá, lemuriano, em que a gente não vai ter essa validação pela ciência, porque a validação da ciência vai vir justamente pelo estudo da metafísica, pelo estudo quântico, Sim. que está ganhando muito espaço hoje nas mídias, né? Enfim, nos canais de comunicação, como no documentário do Gaia. E aí é a hora que, para mim, a mágica acontece, né, amiga? É a hora que a gente começa a falar dos cristais, desse lugar do sentir, em que o sentir e o intuir e a parte da sinergia dos cristais dentro do nosso corpo é validado pela nossa experiência, e ponto. A gente não precisa dessa... Que é o que a Tânia trouxe, né? Inclusive o episódio que foi pro ar aí na temporada 2, em que as teorias são comprovadas de um lugar em que a ciência está habituada a comprovar desse lugar. No nosso canal aqui, que a gente está falando do universo cristalino, é pela experiência, pelo sentir. Então, a minha experiência, o meu sentir é a validação daquilo que eu preciso. O seu trabalho é muito parecido com o da Tânia, né? Você trabalha... tanto que o Gaia também fala no episódio que os cristais são as flores do reino mineral. Exato. Então, por isso que a conversa de vocês, da sua manifestação, é tão semelhante à manifestação da Tânia com as flores, com os seres, através enfim, né, da alquimia herbal que ela faz. Então, a gente vai trazer aqui, se você quiser mudar para a próxima... Né? Porque ele é maravilhoso. Porque, assim, vocês vão ver imagens, e quem estiver nos acompanhando no Spotify, vale voltar lá no YouTube, porque a gente vai mostrar imagem de consciências de seres que lá na década de 70 não eram tão disponíveis, eram cristais super raros. Então, a gente tem aqui formações lemurianas, né? Então, que vocês vão ver bem proeminentes esses códigos de barra, que são as linhas de conexões de registros, ao meu ver. Pode passar para o próximo. Aqui tem um cristal que é muito curioso, que assim como o primeiro, ele tem... parece que é um cristal dentro do outro. Aqui são consciências dentro de consciências. Os cristais Phantoms, dentro do estudo metafísico, é a conexão das estruturas, através das estruturas cristalinas, em que a gente está trazendo consciências à tona novamente. Então, eu diria que o cristal Phantom, sobre os meus estudos cristalinos, seriam cristais de origens, né? Porque são cristais que realmente eles reencontram a forma dentro da forma. Porque quem tiver a oportunidade de pegar um Phantom em mãos, vocês vão ver que existe um elemento lá dentro que não necessariamente é da mesma cor do cristal, pode ser escuro, claro. Esse aqui, na imagem não está tão clara, mas ele é de hematita. Então, são pontinhos pretos que, no momento em que o cristal estava se formando, esse contaminante, né, perculou, né, dentro de uma linguagem que o geólogo, amigo meu,
me ensinou, entrou no momento de formação e que ele acompanhou a forma da cristalização. Por isso que são duas consciências. Isso. Muito lindo. Uma dentro da outra. Então, o que isso traz pra gente a nível de estudo do lado de cá? Quais são as consciências que essa estrutura cristalina está me ajudando a acessar dessa grande espiral consciencial do tempo? Então, esse Phantom, ele facilita essa jornada. Só que, se dentro desse acesso de consciências, você se deparar com as suas cicatrizes, com os seus traumas, que é o que eu trouxe, né? No episódio passado dos meus traumas com os crânios, por exemplo, ele vai trazer catarses, possivelmente, vão te trazer sonhos elucidativos, vão te trazer experiências que muitas vezes a gente chama de déjà vu. É desse lugar. Por quê? Eu entrei em ressonância com essa consciência cristalina e ela está trazendo informação para mim. Mas não é o cristal que está trazendo, é a minha estrutura cristalina interna que entrou em ressonância com essa tecnologia e tá vindo tudo de dentro de mim. Aí que para mim é a grande mágica das estruturas cristalinas lemurianas. Por quê? É a gente ter a habilidade, a sapiência de reconhecer que está tudo dentro e não fora. O fora, que é as ferramentas cristalinas, são só pontes de acesso, que no Gaia também uma pesquisadora lá atrás, né? Os cristais, eles, na concepção dos povos originários, nas diversas mitos e lendas, os cristais, eles fazem ponte entre o passado consciencial e a gente. Perfeito. Eles só vieram para fazer pontes. Eles não são eles que guardam os registros, né? Se a gente for parar para pensar dessa forma. Eles são a matéria plasmada aqui para nos relembrarmos para que essa estrutura que está aqui existe dentro de nós. É quase como frequências que ativam frequências. Exato. É menos sobre Exato. um HD de dados, mas um HD de frequência. De frequências. E aí tempo como frequência, as memórias estão em Exato. você. E dá pra Aí falar dá para falar disso. só disso. Aí você pode passar para o próximo. Esse daqui é muito curioso. Esse aqui eu quis trazer, que é uma drusa de cristais mestres lemurianos. Drusa é mais de um, né? Drusa é um conjunto de pontas. Um buquê. Um buquê. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma drusa, a gente falar sobre famílias de consciências habitando uma mesma estrutura. Então, na parte da cristalo, quando a gente quer fazer com que um grupo de pessoas se conecte com uma determinada frequência, a drusa é um excelente caminho para isso. Perfeito. Para isso. Ou exemplo, se você... Trazido de um caráter bem prático. Isso eles usavam em Lemúria, tá? Nas minhas memórias lemurianas. Então, quando a gente traz para o desenvolvimento de campos conscienciais de uma grande civilização, as drusas, elas facilitam a harmonização energética daquele grupo para que aquele grupo consiga entrar em frequência ressonante e acessar os campos que eles estão se dispondo a acessar. Então, a drusa faz muito bem isso. Eu, por exemplo, se alguém me perguntar, o que eu colocaria... Apesar de que eu não gosto muito desse lugar, porque isso é muito particular, existe um estudo a ser feito para quais são os melhores cristais, e isso é caso a caso. A padronização, para mim, particularmente, eu não gosto se a pessoa tem acesso a fontes de estudar e entender sobre os cristais desse lugar, mas as drusas em ambientes comuns, em ambientes corporativos, quando você coloca, energeticamente falando, ela mexe com o coletivo. Então, por isso que drusas assim têm saído mais da Terra. Sim. E estão mais acessíveis às pessoas. Por quê? Por frequência. Porque o campo frequencional da humanidade está precisando de campos conscienciais com as drusas nesse momento. Então, por isso que a gente tem acessado mais hoje, amiga. Uhum. Tá? E aí, se você quiser passar para a próxima, a gente vai ter, inclusive, a partir de agora, e aí eu vou fazer o gancho e passar a palavra para ali, a gente tem o que a gente tem chamado, eu pelo menos, dos novos lemurianos. Porque, para mim, os novos lemurianos não necessariamente vão ter os códigos, esses que eu trouxe têm, mas eles saem dessa aqui, que eu tô aqui na minha mão, que
que são que eles chamavam lá na década de 70 dos legítimos lemurianos da Serra do Cabral, que foram os primeiros a serem achados, mas a gente vai achar em novas cores, em novas estruturas. Então, aqui, por exemplo, é um cristal rosado. É lindo. Que é lindo. Ali trouxe, inclusive, o eles, exemplar muito. dela aqui, ao vivo. Que ele tem essa forma, essa cor, na realidade, porque é uma capa de ferro. É muito lindo. Né? Então, assim, mas por que estão vindo novas formas? Porque o campo consciencial do planeta está vibrando numa frequência em que a estrutura cristalina do planeta precisa trazer, nesse momento, para a superfície, estruturas, pontes cristalinas para equalizar o campo consciencial da humanidade. Sim. Então, a gente vai ter esses cristais rosados. Se você quiser passar para o próximo, acho que o próximo é um também de ferro. Ó, é a mesma estrutura cristalina, é um cristal de quartzo que recebeu uma camada de ferro, só que aqui ficou na cor amarela. Mesma estrutura, muda a cor. Aí o que você vai falar? Aí a gente pode ir para a frequência das cores também, para trabalhar algo que ele esteja trazendo, né, para o campo consciencial da humanidade. Temos o próximo também, que a gente vai falar sobre o que eu chamo de... Próximo cristal. Esse. Que são formas. E aí, abro um parêntese aqui para mostrar para vocês. Não é um cristal, mas vai elucidar o que eu quero trazer. O que acontece, tá? As estruturas cristalinas também foram estudadas desde a década de 70, que é o que a gente chama de cristais mestres. Que, inclusive, que está na mão dali, que ela trouxe diretamente da Colômbia, quando ela me perguntou, você fala que é um cristal Isis, do futuro, lemuriano, mas o que é isso? Existem algumas marcações que foram estudadas, e entenda que, metafisicamente falando, esses seres começaram a pegar formações específicas e aplicar nas cristaloterapias das pessoas e observar o que ressoava de volta. E dentro disso começou-se a mapear por casos, aglomeravam casos e começaram a criar padrões de observação. E aqui eu trouxe um exemplar que já é um 2.0 desses cristais mestres, que são formações que não eram encontradas lá na década de 70 e de 80, que estão vindo agora, que é um duplo, que eu estou chamando de duplo elo do tempo, né? Que são essas marcações nas faces do cristal. E aí, não temos bagagem. A gente está criando um novo quanto de consciência, né? Então, são novos mestres que estão vindo para a superfície. E que, para mim, é um parear aí, né? A gente está pareando realidades e consciências para que haja essa grande integração. E aqui na minha mão é uma drusa que eu adquiri recentemente, que eu quero, numa licença poética, fazer uma correlação com algo que a Aurélia traz no Telos, se não me engano, no Telos 2. E quando esse episódio falar, eu posso trazer isso de uma maneira mais elucidativa. Que é a nossa habilidade de manifestar. Então, eu vou contar a história. Né? Eu vou deixar essa história aqui registrada, porque, para mim, foi muito chocante. Por mais que eu trabalhe com isso, né? Essa aqui é uma drusa de citrino do Congo, que a gente chama de cristal abundância, que vocês vão ver. Acho que pode até passar, porque eu trouxe essa imagem. Pode aqui, ó. Tá. Eu recebi um sopro do divino aqui. Para vocês verem melhor, em que a gente tem uma ponta maior e várias pontinhas em volta. Isso é um catedral, numa formação de quartzo mestre, porém, eles estão chamando especificamente essa formação, que só é extraída até o momento no Congo, de citrino, que é o quartzo abundância kundalini. Nos estudos metafísicos, a gente tem trazido que curiosamente, está sendo extraído no Congo. É um citrino que traz esse despertar lá dos 3 primeiros chakras, no reativar dessa kundalini, desse campo energético consciencial da humanidade, para esse shift de consciência e numa estrutura de drusa. Exato, para o presente. Só que é um presente de novos mestres, que é um presente de futuros. Imagina que a gente ainda não tem claro o que ele está ativando, mas nós, dessa nossa geração que está aqui
tirando esses cristais da Terra, a gente está enviando essa mensagem para o futuro, para que lá naquela, a Lígia e a Gabi do futuro, vamos fazer uma viagem aqui no tempo futuro, elas entendam que elas não vão mais precisar extrair esses cristais da Terra. Porque a gente já está imprintando na nossa estrutura cristalina essa consciência. Assim como todas as consciências anteriores de pelo menos, at least, 10 mil, 12 mil anos de história em que esses cristais estão sendo extraídos da Terra para estudo. Tá bom. Né? E estou falando 10, 12 mil anos da história em que se valida que os cristais já estão sendo extraídos da Terra. Né? A gente sabe que é muito mais do que isso. Então, quando a gente vai para esse lugar, e eu quis trazer isso, essa drusa mestra aqui, porque eu estou numa jornada de me conectar com citrinos, eu tenho uma pontinha desse citrino abundância com Danine na minha casa, e eu tive uma projeção, eu tive um sonho, e eu estava em Lemúria fazendo um exercício, um grande templo dourado lemuriano, e que no centro desse grande templo dourado tinha uma drusa exatamente assim. Quando eu voltei, eu acordei e falei, nossa, eu acordei extasiada. Eu lembro que você me contou ao acordar. Eu mandei mensagem para ele, falei, nossa, eu acordei nutrida. Gravem essas palavras. Eu acordei nutrida, preenchida, iluminada, expandida. Eu me senti mais viva. E aí, quando eu trouxe para o meu físico, eu mentalizei. Falei, poxa, eu podia ter uma versão, né? Podia ter uma versão desse grande templo, dessa grande drusa. E, gente, eu nunca... Comercialização, nos nossos mercados cristalinos, eu sempre vi pontas. Eu nunca tinha visto uma drusa de citrino abundância do Congo. Aí eu coloquei no meu campo, ok? No meu campo eletromagnético, da forma pensamento. Nossa, eu podia encontrar uma drusa. Gente, eu juro pra vocês, não deu nem meia hora. Eu abri o meu Instagram, uma grande amiga, que é fornecedora minha de cristais, ela postou essa drusa. Quando eu mandei mensagem pra ela e contei, obviamente, o cristal estava disponível. E eu adquiri o cristal. Por que eu tô contando essa história? A nossa habilidade de materializar, de manifestar, está intrinsecamente com a nossa consciência cristalina. E desse lugar nutrido, expandido, aí é que você manifesta mais rápido mesmo. E aí foi instantâneo. Aquilo me assustou. Porque aquilo me nutriu de uma forma, me expandiu de uma forma que eu entendi. Abundância, né? O que de fato é abundância. A matriz originária da abundância, que está presente na malha cristalina planetária, que está presente em Gaia e que a gente está se reconectando agora. Super. Então, essa nova era da pedra que em Gaia fala, que é a nova era cristalina, é desse lugar. E aí é onde eu acredito, tá? Amiga, e eu te passo a palavra para que você traga um pouco dos seus sentidos cristais, porque para mim, a hora que a gente entender isso a nível centésimo macaco, em que a gente expande isso para toda a malha da humanidade, eu sinto que a gente verdadeiramente vai se reconectar com o planeta, com Gaia, com essa estrutura natural, cristalina, genuína. E aí a gente vai se reconectar de um lugar que a gente não vai mais precisar extrair os cristais, a gente não vai mais precisar se desconectar da forma como a gente se desconectou do planeta, da natureza, da vida. Sim, da vida, né? Super. E não vamos mais precisar de uma estrutura tecnológica, não que ela não vai deixar, não é que ela vai deixar de existir, é a forma como a gente se conecta com ela que vai mudar. Super. Tá? Então, esse é um pouco do meu sentir, e eu queria passar a palavra para a Li, porque a Li vai trazer de um outro lugar a forma como foi essa dança, esse caminho dela com os cristais. É um super. E para mim é sempre uma oportunidade imensa aprendendo aqui. Quando eu tô quietinha, geralmente eu trabalho com falar, mas quando eu tô quietinha é onde eu mais gosto, porque eu tô sempre aprendendo. Então, te honro muito, amiga, nisso. É um pouco desse sentir meu, gente, para vocês aí hoje. Eu acho que eu posso ir começando um fechamento aqui com a minha participação nesse episódio, que é... Eu acho que eu venho de uma família de pessoas que andavam pela natureza olhando para o chão. Eu vejo minha mãe fazendo isso desde que eu nasci. Ela tem histórias de, muitas vezes na vida dela, inclusive, sei lá, na lua de mel,
Ela se apaixonou por uma pedra enorme e ela trouxe do sul do país essa Ai, que pedra e está na legal. casa dela até hoje, né? Como base de uma fortaleza de família que estava iniciando. Então, eu acho que eu via minha mãe manifestar. Ela ia para as praias e voltava com uma pedra no bolso. E aí a gente vive aquilo que a ancestralidade manifesta ao seu redor também, né? E eu lembro que tem um episódio, eu era muito menina, devia ter uns 6, 7 anos. Eu estava na casa da minha avó. E eu lembro desse episódio, até bem pouco tempo atrás, assim, não bem pouco tempo atrás, não, acho que até a minha adolescência eu tinha esse cristal. Foi o primeiro cristal que chegou até mim. Tudo para dizer que tem essa dança, assim, não é sobre comprar cristais, é o cristal que permite que você faça uma troca, Exato. algumas financeiras, algumas nem são financeiras, ele permite vir, né? Você chegar até ele decide que é o momento de ser ele para você. E eu lembro que minha primeira experiência que eu tenho memória é essa. Eu tinha uns 6, 7 anos, eu estava na casa da minha avó e eu escutei uma voz. Vai pro lado, para trás, assim, pra lateral trás da casa, que você vai encontrar uma coisa ali, Ai, né? que legal. Ah. E aí eu acho que eu nunca te contei essa história. Não, E eu aí tô adorando. fui, Gente, a gente tá aprendendo muitas coisas uma com a outra hoje e aí aqui. eu fui pra casa e na minha memória, amiga, é o cristal mais cristalino que já chegou na minha vida. E eu fiquei tão impactada porque era uma pedra transparente, né? E ela não tinha, gente, era uma casa, né? Até tava perto da natureza, mas não tinha como, aquilo foi algo manifesto. Tá. Ali, sei lá da onde veio, quem mandou pra mim, mas eu lembro que tinha essa conversa dos guardiões, daqueles que me seguem, vai lá e tem um presente pra você, vai ter um tesouro. E aí eu volto desesperada, mãe. E eu lembro que foi por muitas semanas a conversa da família, porque de fato era um cristal muito bonito, ele era quadradado, né? Tá. Era um cubo. E eu fiquei com ele por muito tempo, eu não sei o que fim ele levou, acho que tá na casa da minha mãe, ainda eu preciso buscar isso daí. E assim foram todas as minhas relações. Eu era a criança que olhava para o chão e muitos tesouros em formas de pedra ou cristais apareceram na minha vida. Tem uma filha que passa a vida olhando para o chão e a bolsa da escola dela volta cheia de pedras, galinhos, sementes, folhas, que são os tesouros dela. Mas eu sei que ela gosta muito de cristal também e está nessa natureza. Mas eu faço um pulo já para 2017. Pode colocar, por favor, a próxima foto? Que eu acho que eu venho nessa jornada, né, deles me escolherem. E aí eu ia para essas vendas grandes aqui que tem em São Paulo e tem em muitas cidades. Que aí você chega lá, não sei se vocês já entraram numa loja de cristais, ela grita, né? Porque tem vários seres, uns não estão tão conscientes, outros conscientes, mas todos eles juntos, é uma grande, é um experimento, gente. Nem sempre é simples. Não vá lá em momentos que você está mais sensível, enfim. Exato. E aí, como escolher um cristal dentre tantas consciências cristalinas, né? E eu tava nessa jornada muito na época de 2017 de conectar a minha razão, que sempre foi uma mestra na minha vida, ao meu coração. Então, a minha intelectualidade se render ao meu coração. E naquele momento eu achava que eu tinha que ter um ativar mais da minha pineal, tudo. Então, eu cheguei lá na loja e eu queria um tigre, né, um olho de tigre, um cristal olho de tigre, porque tinha as composições que eu achava que era importante na época, enfim. E fui procurando, bati o olho nele. Eu falei, nossa, tem uma representação cerebral e a pineal tá aqui. Então, vai lá. A próxima foto mostra exatamente onde eu enxerguei o cérebro. Quem tá acostumado a ver fotos de Egito, tá aqui. Representação pineal destacada. Próxima foto, por favor. Tá ali bem grande aqui, onde teoricamente pode ser um símbolo da pineal. Eu falei, bom, é o cristal da pineal para me ajudar a ir pro coração, né, de alguma forma. Tá. Vai próximo. Para as pessoas entenderem, ó, tá aqui a pineal, ele tá lá estilizado, né, foi uma formação natural, me rendi, é ele. Volta. Aí, segura aí. Aí fui, fiquei um tempão com ele, né, me curou de uma série de coisas. E eu falei, bom, agora eu ainda vou pro coração, né? E tava fazendo café. Aí o cristal tava do meu lado, né? Nas meditações. Ele falou assim, eu não sou só um cristal de pineal. Por favor, me vire de pé. A próxima foto. E essa formação aqui, que não tá tão fácil de ver, né? Mas enfim, a hora que ele virou de pé, eu falei assim, eu sou um cristal do seu cardíaco também. Eu sou um cristal que não só tem o cérebro e a pineal, mas eu sou um cristal que tem um coração estilizado, mas mais do que isso, tem a glândula timour aqui.
E aí, próximo cristal, que era isso. E assim, a hora que você enxerga, ela tá aqui, Não, literalmente. sim, enfim, só um parênteses, tá? No universo cristalino, pra gente, quem estuda os cristais, começa a ver forma nos cristais, tá? Exato, Exatamente desse lugar. Então, não se preocupe. Para quem nos ouvir da cultura do cristal, isso é muito normal. A Muito gente normal. começa a ver formas no Exato. E cristal. ele conversou comigo em diversas camadas. E ele foi por muito tempo, assim, acho que quase 2 anos, o meu cristal mestre ali, de trabalho, etc e tal. Então, tudo isso para dizer que a relação é essa. E a partir dali chegaram muitos cristais, assim, do meu altar, do meu templo. Eu tenho muitas figuras, né, muitos amuletos. A gente já fez um episódio de amuleto. Primeiro ele chega no meu campo, depois ele se manifesta. Mas uma grande parte desse altar, desse templo, que é um pedaço da minha casa considerável, já foi a minha casa inteira, né? Nessa época que ele conversou comigo, meu apartamento inteiro era um templo. Ele estava com todas as coisas expostas. Hoje eu tenho uma família e ele pertence a um lugar só na casa. Mas assim, boa parte desse altar tem a ver com os cristais. E eles chegam, eles vão conversando, eles vão vindo. Eu acho que eu vou adquirir um. Você é uma grande fonte. Amiga, o que você sente? Eu vou na sua casa toda hora. Gabi, você tá pronta para... O que você acha de você se desprender desse? Eu sou essa pessoa na casa dela, entendeu? Hoje a minha grande fonte de consciência tem a ver com a curadoria da Gabi. Mas eu percebo assim. Então, nessa viagem à Colômbia, que foi recente, eu trouxe alguns, né? E eu estava muito de ter recebido um ser mágico no meu campo, né? Não sinto de abrir agora o que é, e nem sei se abre um dia, né? É um protetor, um guardião, uma guardiã. E eu tava para receber, né? Um cristal muito específico que simbolizava ela. Depois eu queria levá-lo, né? Não ia dar tempo ou para Colômbia ou para uma outra viagem que eu fiz. E ele era muito grande enquanto cristal. Não levei ele para lugar nenhum, mas nessa viagem da Colômbia veio uma figura mesmo. Eu cheguei no hotel e eu comprei uma figura, né? Uma figura desse ser mágico. E depois eu saí à rua e encontrei uma barraquinha de rua que vendia cristal. E eu com todo aquele cuidado para ver se o cristal estava bem cuidado. O meu tomate estava sendo bem cuidado ali. E a hora que eu peguei esse cristal, eu estava em dúvida do que trazer, se eu trazia os dois ou não. Né? Meu marido queria me presentear, porque ele tinha descido no café da manhã, eu fui trabalhar, então eu desci antes, e trouxe a estátua comigo. A hora que ele desceu atrás, ele bateu o olho e falou, o que aconteceu? Venderam a estátua. Não, a minha mulher precisa muito. Diz que ele falou, vai buscar outra, não sei o que, eu quero presenteá-la. E eu já tinha me presenteado antes. E ele falou, cara, eu quero te presentear. Então, na barraquinha, eu falei, então me dá um cristal. E aí, eu escolhi, ele me deixou escolher. E mal sabe ele, porque eu só acabei de ver a hora que eu sentei para gravar o programa, que o ser mágico, mítico, tá dentro do cristal. A hora que eu olhei, eu falei, eu não tinha te visto ainda aí. Então, eu vou chegar em casa hoje e vou contar para ele que ele me deu o ser, né? Não em formato de estátua, mas em formato do cristal que ele me presenteou. Então, é assim que funciona, gente. Ele é tão exato que quando você se relaciona, você tem certeza que é para além de qualquer potencialidade você achar que você está imaginando, pirando, vendo coisas, porque ele é muito exato, né? E a hora que você olha para trás, a consciência é tão potente que ela só deixa marcos lógicos para que a sua mente racional se renda àquilo que de fato é essa ressonância e esse ativar. Então, acho que a minha participação tinha a ver com isso hoje. Ai, que lindo, amiga, porque se você quiser, amor, e colocar na nossa geometria para a gente encerrar esse episódio, eu falo que esse meu trabalho com a geometria cristalina, que a gente sempre fecha os episódios de origens, é a tradução exatamente da sua fala, né? É um estudo de sentir. E se, por exemplo, hoje, né, que a gente criou essa geometria para esse encontro, essa geometria cristalina, que é totalmente cristalina, tem crânios, né, para trazer essa consciência do episódio passado, tem calcitas, tem cristais de quartzo, tem diamantes Heckmers, que são cristais, e, enfim, né, várias formações que depois a gente vai detalhar aí na postagem. Mas a forma como eu me conecto é desse lugar do sentir. É do lugar em que eu me coloco como ponte, como um canal,
do que queremos transmitir e que se configurou hoje com essa consciência. Mas se daqui a um mês a gente abre a mesma imagem, o mesmo grupo cristalino e se conecta, vem outro download. Então, isso também é algo que eu deixo também de insights aqui para quem nos ouve, e muito desse lugar dali, conhecendo ela há alguns bons anos, e ouvindo ela recontar a história de conexão dela com os cristais, já me vieram, vários downloads aqui, que depois eu preciso contar para ela. Mas é sobre isso. A gente está falando de camadas internas do nosso ser, né? E quando a gente fala aquela famosa frase, a água que passa por baixo da ponte nunca é a mesma. É sobre isso. É sobre cada momento que a gente pega uma única consciência cristalina, é o universo que a gente se conecta. E não é o cristal que muda, é a nossa consciência que está mudando. Seja expandindo ou retraindo, fazendo com que o nosso campo de visão sobre aquele ponto mude. Né? Sim, então, sim, super. Então, a consciência dali, quando ela adquiriu o cristal, foi uma. Agora que ela abriu o campo pro episódio e que ela se conectou com o mesmo cristal, foi outra. Não foi o cristal que mudou. É a forma como a gente se conectou com ele que manifestou uma outra consciência. Então, isso é um pouco da tecnologia que eu acredito do futuro dos cristais, sabe? Em que a gente vai se conectar com eles de uma maneira muito diferente do que a gente está falando hoje. E talvez daqui a 100 anos, quem ouvir esse episódio vai ter uma outra percepção de mundos cristalinos, né? Sim. E eu espero, sim, que lá no futuro a gente não precise extrair, né, cristais como a gente extrai hoje. Porque eu sinto que eles vão estar exercendo outro papel lá nos intraterrenos, dentro da malha cristalina planetária, que também é um assunto que rende episódios, que é para a gente falar dessa conexão entre campo eletromagnético, o campo magnético planetário, com a malha cristalina, que tem as suas correlações com os nossos corpos, né, sutis, e que lindamente os cristais nos abençoaram com esse encontro. Então eu honro muito essa estrutura que se colocou biodisponível pra gente nesse momento. Em todos os episódios. Em todos os episódios. Guardiões de origem. Exato. E eu te honro, amiga, pelo nosso servir cristalino. Sim. E a gente encerra mais esse episódio. Eu também. Foi lindo. Com essa linda geometria. E, muito bem lembrado, encerramos a temporada com participação especial. Com a participação mais uma vez. Só que dessa vez agora da nossa taça cristalina, para exemplificar um pouquinho para vocês um pouco de como a informação do cristal e do som cristalino se propaga na nossa estrutura cristalina. E quando o som, né, quando a ação mecânica que eu toco o cristal, que gera uma informação, que é o som, quando ele adentra no nosso campo, nas nossas células, ele ativa as nossas memórias. E ao ativar as nossas memórias, ele expande consciências. Então, esse é o nosso convite para que a gente encerre esse episódio, que vocês se permitam receber o som dos cristais, o som das consciências cristalinas, não só do planeta, mas do universo. É isso, catedrais. Sim. Parece. Gratidão, meus amores, por mais uma temporada cristalina de origens. Até a próxima temporada. Que lindo.